Jovens mulheres da meia idade, muito bem-vindas ao canal de Bonuzenta. Eu sou a Gabi Costa e hoje, meninas, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante: maternidade, gravidez após os 40 anos. Muitas mulheres, como todas nós sabemos, preferem realmente passar pela maternidade depois que buscaram e conquistaram a sua realização profissional, conseguiram se firmar em suas carreiras e daí sim vão em busca desse sonho, do sonho de ser mãe. E para que a gente possa entender melhor quais são os cuidados necessários, os riscos que se correm e os benefícios de ser mãe nessa fase mais tardia, eu trouxe aqui com a gente o Dr. Marcos Arcader. Ele é ginecologista, obstetra e é parceiro aqui também do nosso canal de Bonuzenta para realmente nos orientar em diversas questões. E hoje, né, Dr. Marcos? Mais uma vez, é um grande prazer ter você aqui com a gente. E a gente vai conversar sobre esse assunto tão em pauta hoje em dia, né? É verdade. Que a mulherada realmente está postergando esse lado materno. Tá deixando um pouquinho mais adiante. Qual é a sua opinião, assim, a sua vivência aqui de consultório? Por que você acha realmente que está acontecendo cada vez mais isso hoje? Bom, os relacionamentos entre homem e mulher, eles estão se firmando mais tarde. As pessoas estão aproveitando mais a vida e hoje em dia você tem pessoas que se casando depois dos 30, aí tem junto a parte profissional, ela quer chegar a diretora, ela não serve só gerente, aquela coisa toda, e vai deixando. Chega uma hora que dá o clique e ela pensa, não, agora a gente vai ter que... Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa, né? Eu quero tá faltando realmente... alguém, não adianta ter um animal de 4 patas, está faltando alguém aqui junto da gente. E aí sim elas começam a procurar a maternidade, né? Que traz pra gente algumas restrições, alguns problemas, algumas dificuldades. Mas também trazem vantagens. Para o senhor, quais são as grandes vantagens que você acredita para a mulher que já está aqui nessa fase mais madura, aos 40, depois dos 40, ser mãe? Bom, a estabilidade emocional que essa pessoa tem, já, né? A estabilidade financeira, a estabilidade do próprio relacionamento. Essa estabilidade leva ela a ter mais paciência com ela mesma e com o ser que está para chegar ali, com a criança. E isso tudo daí ajuda bastante mais sabedoria, né? Porque exatamente. Assim, eu mesma fui mãe pela primeira vez aos 27 anos de idade e realmente, você comparando hoje aos 44 e aos 27, a maturidade é outra. Você vê as coisas com uma outra, de outra maneira. E mesmo um filho, você tem um primeiro filho, você trata aquele filho de uma maneira, você adquire aquela experiência de vida de mãe naquela primeira gravidez e vai jogar isso aí numa segunda gestação. A segunda gestação, como dizem, é muito mais tranquila. Muito mais, verdade. Aquilo que a sogra, que a mãe, que a tia, que a madrinha falam, já entra por um ouvido e sai pelo outro. Você vai fazer do teu jeito. Exatamente. Não é verdade? Vai fazer da tua maneira e do teu jeito. Verdade. E mesmo que a mulher não tenha sido mãe ainda e decida realmente ter seu filho após os 40 anos, ela tem como ponderar melhor as coisas. Ela já chega com outro olhar de vida, outra visão. Ela vai saber o que é melhor para ela e o que é melhor para a criança. Exatamente. Com certeza. E doutor Marcos, existe uma idade certa, fisiológica, para se engravidar? Existe uma idade melhor em que a saúde feminina, a saúde ovariana estaria mais adequada. Até os 35 anos a gente segura bem isso daí. Depois dos 35 aos 40 a gente começa a ter alguns cuidados e depois dos 40 mais cuidados ainda. Então a gente pode dizer que realmente a partir dos 35 anos os riscos começam a aparecer. E a dificuldade para engravidar também. Porque a reserva ovariana da mulher começa a diminuir. Toda mulher nasce com uma quantidade de óvulos já, prontos para serem maturados e expelidos, ovulados e tudo mais. Bom,
Com o tempo, esses óvulos, eles vão, ora, morrendo, alguns vão sendo absorvidos, outros vão sendo, não vai haver ovulação, então e vai quando toma a envelhecendo pílula, com a gente, e vai né? envelhecendo. Muito bem. E o próprio óvulo vai envelhecendo, ele vai criando uma carapaça e vai envelhecendo. Vai ficando mais difícil a própria gestação. Então, depois de uma determinada idade, em função da reserva ovariana estar diminuída, isso daí vai ser mais difícil você conseguir engravidar. Então, como o senhor mesmo explicou, realmente, para uma mulher acima dos 40 anos, engravidar naturalmente é mais difícil. Sim, é mais difícil. E hoje, o que se pode estar fazendo por essas mulheres que querem engravidar? Quais são os tratamentos, as técnicas de fertilização que estão aí no mercado a favor disso? Basicamente, primeiro a gente tem que fazer, são clínicas especializadas nisso, de tratamento, né? O ginecologista, ele antes de indicar uma clínica, ele pode fazer um rastreio da saúde dessa mulher. Como clínico, como ginecologista, pode fazer um rastreio da saúde dessa mulher. Saber se ela tem alguma propensão a diabetes, a hipertensão, outras patologias vasculares e tudo mais. A partir daí, você opta por mandar para a clínica de fertilização. Lá na clínica de fertilização, eles vão fazer uma avaliação do casal. Sempre é o casal. Tanto do esperma quanto da produção da reserva ovariana feminina. A partir dali, você vai ter, de um modo geral, a indução da ovulação, a captação desse óvulo e a fecundação. E depois a colocação do embrião, já com 4, 5 dias, lá dentro dentro do útero. Porém, você hoje tem alguns exames genéticos que podem ser feitos antes de você fazer a implantação. Então você pega, congela esse ovo, esse embrião, sim, né, retira alguma célula dali, estuda geneticamente para algumas doenças, para várias doenças genéticas. Esse embrião bem formado, ele não tem nenhuma doença genética, aí sim você pega e coloca. Bacana isso, então, né? Você tem esse prévio, mapeamento, né? pré-implantação. Tá entendendo? Pré-implantação. Se for detectado, já descarta. Que antes você só podia fazer isso com 9, 10 semanas de gestação, era o exame de sangue, ou materno, ou a própria biópsia vilocorial. E mais adiante, um outro tipo de exame que era pela aminocentese. Hoje, a parte genética você consegue ver antes de implantar. Já está bem evoluída, então certeza. Realmente evita todo um sofrimento, né? Já está Sim, implantada, já está gestacional. E uma mulher de 40 anos que engravida, ela tem maior propensão ao abortamento. Mas por quê? Pelo próprio envelhecimento do óvulo e o útero não estar muitas vezes capacitado e a vascularização desse útero estar alterada. Entendi. Então não há a evolução, você não tem a evolução e tem o abortamento espontâneo. Em outros casos, você pode ter as malformações, que a parte genética, ela conserta, ela vê isso previamente. Mas consegue ver 100% não, né? Por exemplo, a síndrome de Down dá mais ou menos 99%, dá bastante, dá para ver bem, As síndromes... Então já está bem dá para ver tudo, geneticamente dá para ver legal, né? dá para ver bastante. Realmente Com interessante. com uma excelente... mínimo mesmo margem de erro. E doutor Marcos, quais são os cuidados que uma mulher já nessa idade, acima dos 40 anos, tem que ter na hora que ela decide engravidar? Pois essa mulher previamente ela tem que estar bem de saúde física, de um modo geral, né? Não precisa ser uma atleta, mas ela tem que ter evitar que
diabetes, evitar hipertensão, evitar problemas vasculares, principalmente uma boa alimentação, ela tem que estar rígida. Ela tem que estar rígida. Porque durante uma gravidez, depois de uma determinada idade, você pode desencadear, durante a gestação, determinadas patologias, determinados problemas inerentes à idade. Então, eu não era hipertensa, engravidei, passei a ser hipertensa. Eu não era diabética, engravidei, tenho diabetes. A doença hipertensiva específica da gestação é o diabetes gestacional. São as duas grandes e maiores preocupações que a gente tem. Se ela antes faz um tipo de alimentação adequada, ela se prepara para essa gestação, provavelmente ela vai ter uma gestação mais tranquila. Mas, por exemplo, se a mulher já é diabética e já é hipertensa, então ela não deve de jeito nenhum engravidar? Não, ela pode engravidar sabendo dos riscos que ela corre. Que são bem maiores, não é isso? Com toda certeza. Aí porque o diabetes não afeta... a gente acha que o problema do diabetes é só o açúcar no sangue. Não. O diabetes é aquele tipo de doença que vai lambendo a tua saúde aos poucos, né? Ela não morde, ela lambe. Então você vai chegar um dia que o picolé tá do pau, né? Então ela vai devagarinho. Então o diabético tem problema de visão, o diabético tem problema circulatório, o diabético tem outros tipos de problema, e isso daí, na gestação, se agrava. Ela tem que ponderar muito, né? Sim, claro. Essa vontade e dela junto com a saúde com uma orientação, neném, né? E com uma boa orientação de um obstetra. Entendi. E o pré-natal dessa mulher, ela é bem diferente de um pré-natal de alguém que não chegou ainda nessa maturidade? Não, o pré-natal é basicamente o mesmo. A gente vai ter mais cuidado para verificar se está havendo o desencadeamento de determinadas patologias em relação ao feto, ao embrião e ao feto. A gente vai ter o cuidado de procurar alterações genéticas, se existem ou não. Então, todos os exames acabam sendo muito parecidos. O modo da gente pedir ou quando pedir é que é um pouquinho diferente. Agora uma pergunta, uma curiosidade minha. Se a mãe, de repente, com algumas semanas de gestação e descobre uma doença muito grave que não foi detectada antes nesse embrião, aliás, ela engravidou naturalmente, por exemplo, e durante o seu pré-natal descobre que tem uma doença seríssima com poucas chances de sobrevida. É possível interromper? É permitido interromper não é essa permitido. gravidez? A legislação brasileira permite que você interrompa a gestação em casos de estupro, violência sexual, estupro comprovado, em caso de que aquela gestação pode causar a morte materna, tá? Risco para a morte materna. Basicamente, a má formação fetal, você teria que brigar muito na justiça para poder interromper. Né? Entendi. Basicamente, esses exames, todos de rastreio que a gente faz, e quando você tem uma coisa mais positiva, sendo positivo para algum problema, eu costumo dizer que isso serve para que a família, os pais e a família, possam estar preparados para o recebimento de uma criança com problema. Número 1. Número 2, que nós médicos que vamos fazer o parto, o pediatra que vai assistir, toda a equipe médica que vai estar ali, também esteja preparada para isso. Digamos que a criança desenvolva durante o crescimento intrauterino alguma alteração vascular cardíaca. Eu sei que eu vou ter que ter, durante o parto, alguém especializado na área cardíaca de criança, de recém-nascido. Eu sei que determinadas patologias a criança vai nascer e imediatamente vai ter que sofrer uma intervenção cirúrgica. Então, serve para isso.
Entendi, entendi. Realmente preparar não só os pais, mas toda a equipe que vai receber esse bebê, né? E doutor Marcos, e aquelas que ainda têm um sonho de realmente serem mães e já estão numa menopausa, de repente até numa menopausa precoce? Pois é, essas mulheres, elas têm a oportunidade de tentar uma gestação através da doação de óvulos. É o único modo. Porque o útero delas, tem que fazer uma avaliação do útero, o útero delas estando intacto, estando sadio, né? Essas mulheres têm uma chance boa de poder engravidar através de uma doação. É por aí. Então há esperança, né? Sim. Entendi. É mais complicado, mas existe a esperança, sem dúvida. E agora, então, para terminar, doutor Marcos, eu queria que você desse o seu conselho, a sua orientação para a mulher que está ali do outro lado, que já passou dos 40 anos, que nutre esse sonho de ser mãe ainda. O que você deixa para essa mulher, assim, como orientação? Eu acho que tudo é possível, desde que a gente persista naquilo que a gente quer. Mas a gente também tem que saber a hora de parar de tentar, para a gente não se agredir como pessoa, agredir o companheiro e machucar a relação com o companheiro. Porque muitas vezes a gente fica obcecada em querer engravidar e não consegue, e a relação vai e desanda. Quer engravidar? Procure seu médico, procure uma clínica especializada, o seu médico vai indicar a clínica que ele gosta de trabalhar, a clínica que ele confia, e você vai ter uma orientação, porque é muito pessoal de cada uma. Cada uma de vocês age de uma forma diferente, cada uma de vocês é um indivíduo diferente. Então, é importante que se faça uma avaliação e se consiga, se Deus quiser, tomara que a ciência contribua para que haja esse momento feliz na vida de todo mundo. É verdade, meninas. Então não percam as esperanças, mas é aquilo que o doutor Marcos falou. Com cautela, né? Com sabedoria, para realmente saber se é viável ou não. E, por que não, de repente, adotar? Com certeza. Né? É uma ideia muito válida, muita gente tá aí precisando de um lar, de um amor. Então, gente, é isso. Então, doutor Marcos, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no nosso canal de Bonusenta, nos esclarecendo sobre vários assuntos da saúde da mulher. E se você do outro lado gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, se inscreva no canal de Bonusenta caso ainda não esteja inscrita. E também, se quiser deixar seu comentário, a sua pergunta para o Dr. Marcos, a gente vai ter o prazer, né, de estar aqui respondendo. Ele também vai estar te orientando melhor. Talvez a gente não tenha comentado sobre algum detalhe que você esteja aí curiosa em saber. Uma peculiaridade. Exatamente. Então é isso, meninas. Deixa aqui o seu comentário, a sua observação, sua também ideia de pauta, de sugestão de pauta para a gente conversar aqui junto com o Dr. Marcos sobre a nossa saúde íntima e ginecológica. Então, esse foi o vídeo de hoje e a gente se encontra nos próximos vídeos do nosso canal de Bonusenta. Até lá!